Marcelo, muito obrigado, meu filho. Beijo, obrigado pela pergunta. Olha só, Marcelo, a única maneira de amor ser amor é se ele for livre. O próprio amor de Deus não seria amor se Deus fosse o ente absolutamente programado por si mesmo para um determinado tipo de ação, como se ele fosse uma máquina primal de onde decorreram todas as demais coisas. O próprio ser de Deus, para que Deus, deixa eu botar aqui uma energia no meu celular, enquanto eu vou falando, ninguém se pressione com a minha mão, por favor. Mas não haveria amor na Terra se a gente não tivesse a liberdade do não amor, como não havia amor no universo. Mas não é por causa do mal que existe amor. Livre-arbítrio não significa sinônimo de maldade. Significa apenas uma porta aberta para todo tipo de liberdade. Então pode existir, claro, Deus é livre e não pratica o mal. Deus é amor e nele não há ódio. Deus é misericórdia e é justiça, mas ele não tem nenhum prazer em que ninguém pereça, mas sim que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele, no entanto, não criou robôs, nem neste universo do espaço-tempo e nem em nenhuma outra dimensão. Só para você ter uma ideia, a gente sempre pensa na entrada no mal, na nossa dimensão, apenas vinculada a Adão, na história arquetípica da Bíblia do pecado original, do homem e da mulher. Mas a gente esquece que ali naquele ambiente, naquela cenografia de jardim, paraíso, árvores lindas, frutíferas, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida, tinha um ente tentador, serpente. Não que a serpente em si tenha qualquer vínculo com o mal, como na cabeça de muito crente. Tem crente que nem pega numa cobra porque parece que está pegando em Satanás. De tão curta que é a imaginação, é tudo simbolismo, tudo arquetipia. Mas ali já existia um ente livre, inteligente e contraditório em relação ao mandamento de Deus. Deus diz, olha, podem comer de tudo, agora disso aqui, no universo, Deus está dizendo, sempre tem uma porta para quem não quer andar no meu caminho. Essa aqui é a porta para quem não se satisfaz com a minha vontade. Essa aqui é a porta para quem não come e degusta prazerosamente a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tem uma porta para quem quer fazer de si mesmo o seu próprio Deus, na sua autossuficiência, ou na sua guerra, de qualquer que seja a natureza, contra qualquer forma de manifestação maior, sublime, soberana, ou mais forte. Tem gente que não sabe nem por que odeia quem quer que seja a autoridade. Não foi o caso de Adão e Eva, eles não tinham uma história de trauma, de pai, de mãe, eles não tinham nenhum resquício de cultura ocidental freudiana, eles não sofriam dos males do refinamento psicológico que aconteceu, em certo aspecto, para o nosso bem, de uns 200 ou 150 anos para cá, e em muitos aspectos para o nosso mal, porque criou um monte de gente que se auto-vitima e fica procurando na psicologia justificativa para não se transformar, para não mudar, para dizer eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque meu pai era assim, eu carrego esse DNA, essa cultura,
eu luto contra, mas não consigo e me entreguei. Eu ouço isso o tempo todo, toda hora. Tem gente que, quando você diz que é possível largar, ficam até com raiva de você, zangados, te chamam de simplista, de coisas do tipo. Mas eu estou acostumado a ouvir isso por muito tempo. No entanto, voltando aqui ao assunto, a liberdade desse portal do bem e do mal já tinha sido usada e abusada por muitas criaturas antes dos humanos surgirem na Terra. No universo que a gente conhece, que é enorme, já bastava esse para ser impenetrável e infinito, de acordo com o tamanho dos dimensionamentos, do alcance, da nossa própria imaginação. A gente esbarra nessa coisa que não tem paredes, que não tem fim, que vai para sempre, que não tem teto, que não tem chão, que não tem comprimento, que não tem largura, só numa dimensão espaço-temporal, que é esse universo estudável, com bilhões de galáxias, trilhões de entes celestes, quaquilhões de meteoros, tudo por aí, para além do que a gente consegue imaginar. Ainda tem outros mundos paralelos. O tamanho dessa criação é indizível. Então, meu querido Marcelo, né, de Fortaleza, então, quando Adão e Eva escolheram o que escolheram, e quando eu, neles, escolhi o que depois, quando eu nasci, também escolhi, do jeito deles, só que de outro modo, mas com as mesmas consequências, a gente está só repetindo aquele mesmo fenômeno, cada geração faz de novo. Por isso é que Paulo diz que a gente pecou em Adão e também pecamos à semelhança do pecado de Adão. Então, existia o DNA daquela transgressão em nós, tanto quanto houve a pulsão da prática das mesmas coisas, com outros apelidos, com outros nomes, mas da mesma origem e indicando o mesmo tipo de finalidade autodestrutiva. Antes disso, aquela serpente, que depois veio a ser chamada de Satanás, de diabo e de muitos outros apelidos, já estava aí como ente universal. Ela já tinha seduzido outros entes universais, outros extraterrestres, que a gente chama de anjos, anjos do bem, anjos da luz, anjos do mal. Tem muito, e são todos extraterrestres, porque não nasceram na Terra, não são da Terra. Tudo que não é da Terra é extraterrestre. Um meteoro que vem de fora e cai aqui é extraterrestre. Assim como um anjo que entra no nosso domicílio, na nossa dimensão, é um alienígena, porque não é daqui. A gente olha e se assusta. Na história humana inteira, todo mundo que encontrou com essas criaturas entrou em pânico. E alguns as adoraram. Elas são chamadas de os deuses dos povos. São justamente essas criaturas, que já estavam aí em temporalizáveis, de tão antiga que é essa expressão, que não dá para ser medida por espaço e tempo, esse mal presente, por livre-arbítrio. Agora, a gente não sabe por quanto tempo, por exemplo, essas criaturas existiram na criação sem terem praticado nenhuma transgressão. Porque a Bíblia é um livro dedicado exclusivamente à história humana. Não é um livro de história, não é um livro de meticulosidades da história humana universal. Ela lida muito mais com essa linhagem de uma determinada promessa de redenção, de salvação, de esperança, de graça, que foi dada e feita a todos nós. E bem-aventurados aqueles que têm a chance de ouvirem e crerem, e serem movidos por essa esperança. Agora, isso foi outro dia.
A gente chegou aqui nesse planetinha com essa capacidade mental que a gente tem agora há não muito tempo atrás, há alguns poucos milhares de anos. Talvez hoje em dia há uma dúvida enorme sobre a capacidade do Homo sapiens sapiens de ter desenvolvido tudo o que desenvolveu, mas quanto mais se escava, mais são encontradas civilizações com 50 mil, 60 mil, 70 mil anos de idade, com uma capacidade de construção de tecnologia extraordinariamente maior do que a antropologia e a história convencional até algum tempo atrás juravam que era. A humanidade tinha no máximo 10, 12 mil anos. Agora, esse negócio está ficando muito mais antigo. Agora, antes disso tudo, já existia vida em todos os universos. Nós fomos uns dos últimos a chegarem. A gente é, usando uma linguagem de Jesus, aqueles trabalhadores das 5 horas da tarde. A gente apareceu outro dia no universo. Nós somos as últimas coisas. Nós somos serizinhos que acabaram de aparecer e já entraram com um poder demoníaco de destruir o planeta Éden, que foi o dom de Deus que a gente recebeu. Até agora, com todo o nosso conhecimento no universo estudável, espaço-temporal, não se achou nada que nem de longe se compare a uma planta, a uma ortiga da Terra. Se você achasse uma ortiga da Terra em Marte, todo mundo ia dizer, a ortiga. E aqui a gente, meu Deus, é cercado por quaquilhões de seres maravilhosos, vivos, e todo mundo queima. Como disse o presidente do Brasil, desculpe a expressão, eu não costumo usá-la, mas o que eu tenho a ver com a porra da árvore? Eu ouvi aquilo e digo, meu Deus, que blasfêmia. Que blasfêmia. Esse cara não enxerga nem a graça da criação. A árvore para ele é toco. Assim como vida é quase nada ou é nada. A não ser dos filhotes dele. É um negócio horroroso que aconteceu com a gente. Nós somos seres cada vez mais malignos. E é uma coisa tão horrível que Adão, que ainda era pura pureza quando pecou, mas o Senhor Deus sabia o que aquele coração, crescendo e entregue a si mesmo, acabaria fazendo na terra. E disse, por tua causa a terra agora é maldita. Maldita é a terra por causa do homem. Essa é uma das expressões mais horrorosas da Bíblia e da história universal. Maldita é a terra por causa do homem, dos seus Putins, dos seus Caios, dos seus Trumps, dos seus Bozos, dos seus todos. Maldita é a terra por causa do homem, por causa de mim, de ti, de todos nós, porque nós temos uma propensão ao mal extraordinária. Quando a gente menos vê, olha para uma pessoa e diz, não, agora ela amadureceu, e de repente você vê que o cara não pode ganhar dinheiro que surta, não pode ter fama que surta, não pode conhecer gente importante que surta, não pode passar necessidade que também surta, não pode ter fome que mata ou rouba, não pode nada, porque seja na abastança ou seja na miséria, nós somos ruins. Como eu disse ontem, ou anteontem, Jesus, aqui em Lucas 11, disse, ora, vós que sois maus, falando a todo mundo, inclusive os seus discípulos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, mas vocês são maus, conseguem fazer coisas boas. Imaginem o Pai Celeste, que é todo bom, se não tem desejo de dar a si mesmo a cada um. Mas então, voltando à sua questão de natureza filosófica, como é que haveria amor sem transgressão? Isso é só uma manifestação do amor, que é aquele que continua amando, apesar do erro, do engano, da mentira, da maldade. Esse é o amor que anjo não conhece. O Novo Testamento diz que é um amor que os anjos perscrutam. Quando eu digo anjo, você pode imaginar
toda essa assembleia de entes celestiais, desta e de qualquer dimensão, todos os alienígenas universais, Deus pelos vermes. Eles não entendem essa misericórdia que vai de eternidade a eternidade. Nenhuma criatura consegue compreender. O amor de Deus é insondável, é inescrutável, é inexplicável. Ele só é demonstrável no escândalo da cruz, que não é tanto um escândalo para nós, mas Paulo disse que era um escândalo para anjos. Anjos. Era um espetáculo a anjos perplexos. Vendo, eles diziam, mas esse é o eterno encarnado, esvaziado, vermificado entre os homens, amando de maneira inescrutável, mas inegável, porque ele morreu por esses caras. E morreu por toda essa criação mortal. Isso não dá para entender. Nem eles entendem. Agora, amar, eles foram objetos de amor. Tudo que Deus criou, ele criou por amor. Criou para amar. Agora, todos os seres com consciência de si que ele criou, ou mesmo os seres sem consciência de si, mas com alguma ânima, com alguma animalidade, com alguma pulsão, com alguma mobilidade, ele deu essa instintualidade livre que se orienta pela percepção da sobrevivência. Mas em relação a nós humanos, nos deu consciência. Em relação a essas outras criaturas extraterrestres, essas criaturas universais, essas criaturas que a gente chama de angelicais, mas são esses alienígenas indizíveis, ele também os criou com essa mesma liberdade. É por isso que a estrela da manhã, ou assim simbolizada na Bíblia, ou depois que veio a ser chamado de Satanás, que é o adversário, o opositor, o diabo, que é o grande divisor, ou vários outros apelidos, ele foi feito em amor e foi amado. Amado, amado, amado. Mas ele surtou. Ele é o grande narcisista. O mito do Narciso reflete essa criatura que foi criada tão linda, tão linda, tão linda, que se apaixonou por si mesmo. E achou que o Criador ficava devendo a sua beleza, a sua sublimidade, a sua grandeza, a sua inteligência. Ele tinha reparos a fazer na criação de Deus. Ele devagar foi não gostando de tanta unanimidade universal entre as muitas criaturas e criações a respeito do Criador invisível. Por que vocês amam aquele que vocês nunca viram? Porque assim como eu nunca vi a Deus, e não verei, porque está dito e determinado que Deus não é disponível à visibilização humana nenhuma, nunca foi visto e nem será, que a expressão de Deus para a criação é o Cristo eterno, que é a expressão exata do seu ser, e que na história humana se manifestou em Jesus, mas ele é um em Deus e com Deus desde sempre, desde antes de sempre existir, desde antes de qualquer coisa, ele é. E foi ele que, se esvaziando, explodiu e surgiu toda essa criação. Por isso a criação foi feita dessa entrega do chamado Cordeiro de Deus, que explodiu os universos em criação, e ele mesmo se identificou como um homem na plenitude da história dos vermes que somos nós. Essa perplexidade universal para anjos, para demônios, para todas as criaturas de todas as dimensões. No entanto, a liberdade
para escolher ser diabo, escolher ser Lúcifer, escolher ser anjo de luz contra Deus, já estava dada e foi usada do jeito que a gente sabe. Porque, conquanto eu pessoalmente nunca tenha tido um encontro vis-à-vis com Satanás, eu encontro com o diabo todo dia, desde garoto na sociedade humana. Eu vejo o diabo em muitos lugares, em muitos seres humanos, eu vejo o diabo. Eu já vi muito, e às vezes eu vejo o diabo em gente boa, que surta de ódio, de tal forma que você olha para os olhos da pessoa e os olhos mudam por inteiro. E você não enxerga mais a naturalidade do olho. Vai ficando aquela coisa toda negra, de trevas. Não importa quais sejam as cores desses olhos. Quais sejam, se manifesta como treva. Eu já vi demais. Tem gente possessa e gente não possessa, mas basta estar cheia de ódio, que a gente vê a mesma manifestação homicida no coração. Isso precede a criação na Terra, precede os humanos. Isso está presente no universo, gente, desde tempos que a gente não pode medir, provavelmente desde a criação do próprio tempo. Mas Provérbios, no capítulo 8, na Bíblia, diz que quando o Senhor criava todos os mundos e todos os universos, os anjos cantavam e se alegravam nas estrelas dos cosmos, dando glória à criação extraordinária, ao caos que virava forma, cor, beleza, energia, as mais diversas formas de energia, as criaturas mais indefiníveis e inimagináveis iam aparecendo em toda a sua manifestação de esplendor, e as estrelas cantavam, os seres cósmicos louvavam ao Senhor, até que um dia teve um cara que disse: é muito amor convergido na direção de um só, estava bom a gente dividir isso aqui, por isso o diabo, a primeira divisão, foi essa divisão de tentar criar grupos de antagonistas, de satanases contra a criação de Deus. E simplesmente isso está para além da filosofia, da física, da metafísica, de quando isso aconteceu. Você precisa ter uma apropriação de fé para, crendo nas Escrituras e, sobretudo, crendo no Evangelho de Jesus e no ensino dos apóstolos, entender essas muitas camadas e essas liberdades, esses livre-arbítrios dados a todas essas camadas. A grande questão que fica é a seguinte: Deus desenvolveu a capacidade de odiar porque surgiu um Satanás? A minha opinião é que nem Satanás é odiado por Deus. Deus não odeia nada nem ninguém. Ele aborrece o mal. Ele aborrece a iniquidade, a mentira, a maldade, a injustiça, a manipulação, a covardia, a utilização de criaturas por outras criaturas. Vocês podem ter certeza que Jesus não está com Putin, que o Deus eterno não está com as mãos estendidas na direção do Putin. Ele hoje é um filho do Putin, diabólico mesmo, fazendo mal. E não há argumentos na Terra que justifiquem maldades desse tipo. Como não havia argumento que tenha justificado qualquer maldade de qualquer ente que abusou da humanidade ou do próximo ou da criação. Jesus não gosta disso. O Eterno não gosta disso. Agora, ele não odeia o Putin. O desejo dele é que o Putin deixe de ser um filho do Putin e se transforme num filho de Deus. Se quebrante, saia dessa e que se arrependa da sua síndrome de Lúcifer, do seu espírito de Nero, de Calígula, de Hitler, de perversos, de Stalin no coração dele. Essa é a vontade de Deus.
Agora, como é que é em relação ao diabo? Eu tenho que dizer a você que eu mesmo aprendi a não odiar o diabo. Eu o enfrento, mas não tem um pingo de ódio no meu coração contra o diabo, nem demônio nenhum, nem ninguém. Sabe por quê? No dia que eu odiar o diabo, eu começo a me transformar num deles, num diabo. Assim como se Deus odiar o diabo, Deus se endiabra. Deus é amor. E não ficou nem um pedacinho para odiar quem quer que seja e nenhuma criatura. Esse é o mistério da sublimidade divina. Ao mesmo tempo, o livre-arbítrio está dado. E cada um pode usá-lo em seu favor ou pode usá-lo contra si. Eu posso fazer um parto ou eu posso enfiar uma faca na barriga da grávida e matar a ela e a criança. Tudo ato de livre-arbítrio. O Putin poderia mandar ajuda e socorro e alimentos para alguma província sob os domínios dele, ou a dizer, não, mas vamos agora ajudar a educação na Ucrânia, vamos fazer isso tudo, não tem problema. Nós temos laços de afetos antigos, mas não. Ele transformou o afeto em ódio, porque ele quer tomar poder. Mas ele poderia fazer outra coisa. Qualquer um de nós poderia ser outra pessoa. E é por isso que nós somos indesculpáveis. Eu iria pregar hoje aqui em Isaías, um texto que eu deixei para lá depois do que eu falei, e acabei falando muito mais tempo do que eu tinha previsto, e acabou que não deu e a gente só continuou. Mas talvez amanhã eu fale sobre um texto aqui em Isaías, no capítulo 35, que fala de que quando o indivíduo bota o pé no caminho de Deus, até o louco não erra. Mas tem que ser uma escolha dentro do coração, que está para além das lógicas e das cerebrações e da capacidade intelectual. Tem loucos maus e tem loucos bons. Eu já vi muito louco mal. Aliás, eu vi gente que era tão má que enlouqueceu da sua maldade. Como eu vejo muita gente que nasceu com deficiência mental, cerebral, com tendências e propensões a idiosincrasias que ganham o rótulo de loucura, de distúrbio, de deficiência, mas que são pessoas essencialmente boas e que não erram o caminho. Como eu tive um tio esquizofrênico, mas era essencialmente bom. Ele podia falar umas bobagens aqui e ali contra o próximo, contra Deus? Não, nunca. Ele sempre tinha compaixão, misericórdia. E a vontade dele era falar do amor de Deus para todo mundo, mas ele era totalmente esquizofrênico. Ele achava que tinha um complô de peidos na vizinhança falando mal dele. Que um vizinho dava um peido, prrr, aí o outro vizinho do lado soltava outro, prrr, e ele entendia tudo, assim, esse Lucílio não presta, aí o outro é verdade, a mulher dele o traiu, aí o outro soltava um punho e dizia, era gostosa, eu acho que eu também, meu primo pegou. Então, coitado, na esquizofrenia dele, ele ouvia tudo. As buzinas dos taxistas passando na porta da nossa casa, quando ele foi morar conosco, ele me procurava e dizia, eles ficam se comunicando em códigos. Eu dizia, é verdade, eu dizia para ele, esses taxistas têm uns códigos terríveis, mas não leva a mal não, tio, perdoa todo mundo. Ele, é verdade, eu vou perdoar todos os taxistas, e acabou. Então, livre-arbítrio, ele não determina que você seja mal. Ele te dá a chance de escolher praticar a bondade com lucidez e com consciência. Mas te dá a chance de não ficar preso como um robô de bondades. Porque aí você não amaria, porque tudo aquilo que está programado não expressa amor. Amor é fruto da espontaneidade absoluta. Amor é filho da liberdade de ser. Tá bom, querido?